Vamos então começar o capítulo 27, Mediunidade Transviada. Nós vemos aqui o André chegando com o Aulus e o Hilário numa casa que se diz espírita, numa densidade muito baixa, numa atmosfera, uma psicosfera muito densa, com odores fétidos, com espíritos ali menos esclarecidos. Aí o André descreve que só tem um irmão ali, que é o Cássio, que é um pouquinho mais esclarecido, mas que ele não consegue se fazer ouvir, nem consegue influenciar o Quintino, que é o doutrinador da casa, que é o dirigente, né, ali dos trabalhos da casa. E ele não consegue influenciar, porque nem os encarnados nem os desencarnados percebem a sua presença, tamanha a densidade da psicosfera. Então nós vamos ver aqui o Cássio colocando para o Aulus acerca do esforço que ele faz em relação ao doutrinador da casa, o Quintino, e não consegue exercer essa influência para que as coisas melhorem. Então ele diz aqui para o Aulus: por enquanto, nenhum progresso, não obstante os reiterados apelos à renovação. Temos sitiado nosso Quintino com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento desta natureza. Aulus buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Aí nós vamos ver aqui o André descrevendo que dois médiuns ali davam passagem para espíritos também menos esclarecidos. Dois médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas nas mesmas condições enxameavam em torno deles, subservientes ou metediços. O fenômeno da psicofonia ali era geral. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhe eram peculiares. Ou seja, os médiuns em desdobramento, os médiuns ostensivos, se mantinham ali em desdobramento, se alimentando daquela psicosfera deletéria que estava ali, porque estavam afins com afins, né? A questão de sintonia. Aí nós vemos aqui o André descrevendo que existem dois irmãos desencarnados que se manifestam ali, que é o Raimundo e o Teotônio. E os dois são interpelados ali pelas pessoas que estão, porque elas querem ressarcimento de dívidas, elas querem que o espírito vá lá e coloque o processo dela para frente, né? Ou seja, eles estão encarnados ali num conluio criminal praticamente, porque eles estão querendo que os espíritos vão lá e modifiquem a cabeça de juízes, das pessoas que têm que analisar as situações deles. E uma outra senhora coloca lá para ele para um deles que quer que afaste o namorado da filha, porque é uma pessoa que ela e o marido dela não gostem. A outra que resolva o problema de pensão. Quer dizer, tratando o plano espiritual como office boy de serviços escusos, porque eles jamais teriam coragem de pedir essas mesmas coisas a um encarnado. Eles estão ali pedindo aos desencarnados e os desencarnados estão ali se justificando, né? Colocando que vão fazer o que podem, que estão tentando dentro das possibilidades dele. E o Quintino, que é o dirigente da casa, vendo tudo aquilo e concordando, aceitando aquele tipo de solicitação e aquele tipo de resposta e pedindo oração. Uma coisa triste, mas triste, digna de piedade, porque nós vemos ali afins, né, encarnados e desencarnados, tratando a fé, tratando a espiritualidade, tratando os ensinamentos e a religiosidade, os ensinamentos de Jesus da forma mais baixa, da forma mais
deletéria possível. Vamos ver aqui as palavras do André. Em aflitivas circunstâncias, vira obsidiados e entidades endurecidas no mal, através de tremendos conflitos. Contudo, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração com alicerces do menor esforço. Vamos ver aqui que o André está sendo politicamente correto. Está colocando criminosas manifestações nos alicerces do menor esforço, que é isso que é digno de piedade. Estarem ali encarnados e desencarnados que poderiam estar crescendo e melhorando nesse ambiente e nessa troca de energias baixas. Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Não estariam ultrajando o coração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhes diziam respeito? Não dispunham acaso de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé. Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover na gleba do mundo? Aulus registrou minhas reflexões amargas, porque generoso deu-se pressa em reconfortar. Um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados respiram em regime de vampirização recíproca. Então, o que ele está colocando aqui não é espíritos vampirizadores atacando irmãos ali com boa vontade, encarnados, né? Não, e nem espíritos vampirizadores encarnados atacando irmãos com boa vontade desencarnados. Ele está falando ali de iguais, de sintonia, vampirização recíproca, preguiçosos recíprocos, né? Inertes recíprocos, digamos assim, malfeitores, digamos de uma certa forma, né? Recíprocos, ali em pé de igualdade, encarnados e desencarnados. Aliás, continua Aulus, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade, não só nas casas espíritas, como em outras religiões. A ignorância viciosa é a responsável por esse andamento das coisas. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que lhes cristalizam os caprichos infantis. Então, o que ele está colocando aqui é exatamente, por sermos crianças, ignorantes, é que podemos achar que o plano espiritual superior vai servir de office boy para carregar para cá e para lá as nossas intenções e as nossas vontades. Usarmos da oração para fazermos aquilo que nós queremos e não para pedirmos a Deus que nos auxilie a entendermos a vontade dele. A oração nós temos que pedir ajuda, forças, para que o plano espiritual superior nos ajude a termos força para passarmos para as nossas provas, para aprendermos com ela e para entendermos aquilo que precisamos aprender pelo qual nós estamos passando. E não, como acontece com muitas pessoas, de quererem usar tanto o plano espiritual superior como aquilo que algumas igrejas, algumas religiões colocam como espíritos superiores, como santos, como office boy, vai lá e muda o pensamento de fulano, vai lá e cura ciclano, vai lá e faz Beltrano, que às vezes nem estudou, passar na prova.
Isso faz parte da nossa infantilidade de acreditar em pó de pirilim-pim-pim, porque é mais fácil um pozinho de pirilim-pim-pim ir ali modificar as coisas do que eu estudar, do que eu me melhorar, do que eu me modificar, porque isso dá trabalho. Então nós vamos ver o que ele está colocando aqui é a infantilidade de encarnados e desencarnados, a falta de conhecimento que alimenta esse círculo vicioso de ignorância e de, digamos assim, de um conluio de praticamente de malfeitores, encarnados e desencarnados. Infelizmente é essa que é a verdade. Aí nós vamos ver o André perguntar: mas prosseguirão assim indefinidamente? André, sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Sabemos que nós não aprendemos ou de um jeito ou de outro. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. Nós não temos como fugir das lições. Nós não temos como fugir da nossa reforma íntima. Nós não podemos empurrar com a barriga com muito sofrimento, porque a reação do nosso empurrar com a barriga vai ser a dor e o sofrimento. Mas uma hora nós vamos ter que arregaçar as mangas e nos enfrentarmos de frente e nos melhorarmos. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade, contudo, lá vem um dia, a tormenta, compelindo a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia. O tempo, benfeitor do trabalho, que através do tempo, que com o trabalho árduo, com a nossa vontade a gente se modifica, ele também é o verdugo da inércia, que através da dor, do sofrimento, vai fazer com que aquela pessoa, aquele espírito, se não aprendeu pelo amor, se não aprendeu pela vontade de se modificar, vai começar a aprender pela dor. Hilário, que refletia silencioso junto de nós, inquiriu preocupado: por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhante práticas de menor esforço? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do espiritismo. Por que o desequilíbrio? Aulus pensou alguns instantes e redarguiu: Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. Então o que nós estamos vendo Aulus colocar aqui é exatamente a verdade. Não estamos diante de espiritismo, estamos diante de mentes preguiçosas, de pessoas que querem de algum jeito conseguir aquilo que elas querem, seja de que forma for. Estamos diante de ignorantes, dignos de piedade sim, mas que têm que assumir a responsabilidade da reação dos seus atos. Vamos lembrar as palavras de Kardec: se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vamos continuar estudando na segunda parte deste capítulo.